Oi, gente linda, voltei! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês, eu tô nesse ambiente diferente, desse jeitinho diferente, porque eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como eu faço o meu devocional. Esse pedido foram de algumas meninas que me seguem lá no meu Instagram, que vai estar passando aqui embaixo. E me sigam lá, porque lá no Instagram eu mostro um pouco do meu dia a dia, eu falo de Jesus, tem post novo todos os dias e stories também, então lá a gente se conecta de uma forma incrível. E hoje eu vou explicar pra vocês sobre como é que eu faço, lembrando que eu sou iniciante, assim como vocês. Eu sempre gostei de ler a Bíblia, só que eu lia de forma diferente e eu não fazia devocionais, né? Eu separava um momento, eu lia a Bíblia e tal, mas hoje eu entendo que eu fazia do jeito errado. Por que do jeito errado? Na verdade, não existe um jeito certo de fazer. Mas, por exemplo, eu não orava antes de ler a palavra. Então, assim, existem alguns direcionamentos que são importantes da gente fazer para que a gente possa realmente entender o que a gente está lendo, porque ler a Bíblia não é só uma coisa de ler, como se lê um livro. A gente precisa entender, a gente precisa estudar, a gente precisa ver o contexto. Então, eu comecei recentemente a fazer o meu devocional de uma forma bem organizada, faz um tempinho já. E aos poucos eu estou me aprimorando e aprendendo. E muitas meninas pediram para me ensinar como é que eu faço. E aí eu vim explicar para vocês, separei alguns tópicos para falar mais ou menos para vocês sobre como é. Como eu disse, não existe jeito certo. O devocional é um momento que você vai ter ali com Deus para aprender sobre Ele, para se conectar com Ele. Então, algumas pessoas fazem de uma forma, outras pessoas fazem de outra. E você vai fazer do seu jeitinho, você vai entender e vai aprender qual é o jeito certo. Não existe um modelo, não existe uma receita para você fazer um devocional. Existem, como eu disse, algumas diretrizes, algumas coisas que são importantes ter no devocional. Mas, como eu disse para vocês, eu ainda estou aprendendo. Então, esse vídeo é para você que está iniciando, que está começando, está no comecinho do processo, assim como eu. Você saber pelo menos os primeiros passos que você pode tomar, tá certo? Em primeiro momento eu queria dizer para vocês separarem a Bíblia de vocês, separarem um caderninho e, se possível, até um livro que você pode. Esse livro pode ser um pão diário ou pode ser um livro comum que tem algum tema voltado para um conteúdo bíblico e que possa te ajudar até a ter essa conexão de forma melhor com o que você está estudando. E outra coisa também é vocês escolherem um lugar silencioso, um lugar e um horário. Por que eu digo um horário? A gente precisa ter na nossa mente que todo cristão, ele precisa fazer o devocional. A gente geralmente, na nossa vida, temos algumas coisas que a gente precisa fazer todo dia. A gente precisa se alimentar, a gente precisa tomar água, a gente precisa tomar banho, escovar os dentes. Isso são coisas que a gente faz na nossa vida cotidiana. Assim como na nossa vida cotidiana, a gente precisa também ter algumas regras em relação à nossa vida com Deus. Então, a gente precisa, por exemplo, nosso alimento espiritual é a oração, o louvor, louvar a Deus, aprender a sua palavra, entender mais sobre quem é Jesus, porque a gente não pode servir alguém que a gente não conhece, a gente não pode ser amigo íntimo de alguém que a gente não conhece. E a Bíblia, ela nos aproxima de Deus nesse sentido, tá? Então, você precisa escolher um local silencioso para você se concentrar, se conectar com aquele momento. Assim como um estudo que você está estudando lá para a faculdade, para a escola, é do mesmo jeito. E também um horário. Por que eu digo um horário? A gente precisa colocar uma regra, colocar isso como uma prioridade. Então, quando a gente coloca isso como uma prioridade, a gente vai fazer aquilo todos os dias naquele horário. Geralmente, eu faço no horário da manhã, assim, meu esposo sabe para trabalhar, eu faço. E vão existir alguns dias que não vão ser possíveis fazer, porque tem médico, tem alguma coisa. Então, aí você coloca para um outro horário, mas é importante que você tenha esse horário fixo e que isso você coloque na sua cabeça que é uma prioridade da sua vida, certo? Um outro ponto muito importante é você orar antes de iniciar a sua devocional. A oração, minha gente, ela nos aproxima de Deus. A oração é a nossa conversa com Deus. Então, a gente precisa se ajoelhar, a gente precisa pedir a Deus o entendimento da sua palavra, precisa apresentar a Deus o nosso devocional, o nosso culto a Deus, porque isso que a gente faz nesse momento devocional é também um culto a Deus. Então, um ponto crucial que você não pode esquecer jamais
é de orar antes de você iniciar a sua devocional, pedindo para que Deus abra a sua mente, para que Ele lhe dê entendimento, que Ele possa derramar o seu Espírito Santo sobre você, para que você entenda o que você está lendo e que você, principalmente, aprenda a praticar e colocar aquilo na sua vida. Outro ponto também que eu faço é o louvor. Antes ou depois da devocional. Geralmente meu louvor é no momento da oração. Então eu coloco um louvor pra tocar, eu medito, eu ouço aquele louvor e eu oro. Mas eu também deixo o louvor tocando baixinho, né? Porque eu gosto muito, eu acho que o ambiente ele fica mais gostoso pra mim, pra eu sentir o que eu tô ali lendo. E você pode colocar o louvor tanto no começo quanto no final de sua devocional. Isso, como eu disse, vai ser algo que você vai saber o que fazer, como fazer e a forma como fazer. Minha gente, desconsidere esse barulho aí no fundo, se vocês estão ouvindo de furadeira, é meu vizinho. Outra coisa também muito importante é que você precisa, como eu disse lá no começo, separar um caderninho. Esse caderninho, eu vou mostrar pra vocês o meu, mas esse caderninho ele vai te guiar nos seus estudos. Eu vou explicar também como você pode fazer esse estudo, mas esse caderninho vai ter todas as suas anotações em relação ao livro que você está estudando, em relação ao que você está aprendendo, em relação ao que Deus, o Espírito Santo, está te revelando sobre o que você está lendo, tá? Outra coisa também, minha gente, muito importante, é que a gente fica meio perdido sobre esse começo do estudo da Bíblia. Eu posso falar por experiência própria que eu estava meio perdida e hoje eu já estou tendo essa direção. Por quê? Porque eu estou pedindo a Deus esse entendimento, pedindo para Deus colocar o entendimento na minha cabeça para eu poder saber o que é que eu estou lendo. Então, existem algumas formas de você estudar a Bíblia. Essas formas você pode, por exemplo, procurar em vídeos aqui no YouTube, mas existem 3 formas que eu gosto de fazer, tá? A primeira forma delas é você estudar a Bíblia pela ordem que ela aparece aqui, Gênesis, aí depois você estuda, aí você depois lê Êxodo, Levítico, enfim, na ordem que tá aqui, você lendo livro por livro. Outro ponto também, outra forma também, é de você estudar livros sortidos. Então você vai ver, por exemplo, eu gosto do livro de Provérbios. Eu sempre, quando ia antes, né, ler a Bíblia, eu sempre começava pelo livro de Provérbios, porque é um livro que eu gosto, Provérbios, Eclesiastes. Só que dessa vez eu comecei de uma forma diferente, eu comecei por João. Eu não comecei pelos evangelhos, todos os evangelhos, eu comecei só por João e agora eu estou em Romanos, tá? De forma sortida, eu escrevi, eu separei uma das folhas do meu caderninho, eu coloquei assim: ordem que eu quero estudar os livros. E aí eu coloquei os livros aqui, João, Lucas, não sei o que, Atos, Romanos, e estou indo pela minha ordem, pela ordem que eu desejo. E uma outra forma também que é muito legal e que eu gosto muito é você estudar por temas. Por temas, isso mesmo. Por exemplo, tema, a mulher cristã no lar. Aí você vai estudar esse tema, você vai ver o que é que a Bíblia fala sobre esse tema, quais os livros que a Bíblia fala sobre esse tema. Tema sobre o pecado, tema sobre a Trindade. Então, você vai separar por tema os seus estudos e você vai buscando na Bíblia versículos, livros que falam sobre esse tema e vai sempre anotando tudo. É importante anotar. Eu sempre falo sobre a importância de anotar, porque quando a gente anota, a gente fixa aquilo que a gente está aprendendo no papel. Então, sempre quando a gente precisar consultar ou tirar dúvidas, a gente vem pra cá, tá certo? E aí você vai ver qual dessas 4 formas é a melhor forma pra você. Aninha, mas eu não sei por onde começar, eu realmente não sei. Então eu vou te dar uma dica que foi o que eu fiz. Escolha um livro que você gosta e comece a estudá-lo. Lembrando que existe uma diferença muito grande entre ler o livro e estudar. Quando você lê, você pega um livro, você lê o que está escrito ali e ponto. Quando você estuda, você vai meditar no que aqueles versículos dizem. Então, tem um versículo lá que fala sobre amor, então você vai anotar. O amor de Deus nos constrange, isso diz lá não sei aonde, não sei aonde. E vai fazendo links com outros versículos. E, gente, é como eu tô dizendo, Deus ele vai dando o direcionamento e o entendimento para vocês. Então, não se amedrontem, não se assustem. O importante é começar do seu jeitinho, do jeitinho que você puder. Mesmo que você ache que está errado, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ficar muito feliz por ver você querendo aprender mais sobre a palavra de Deus, aprender mais e se conectar mais ainda com Ele. Um outro ponto também muito importante é você anotar as palavras-chave.
Como assim palavras-chave? Todo versículo, por exemplo, ele tem algumas palavras-chave. Eu vou dar um exemplo por aqui sobre Romanos. Em Romanos 2:11 diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então, a palavra-chave aí, no caso, é acepção. Então, eu vou colocar lá acepção. Vou colocar onde é que fala sobre acepção. Romanos 2:11. Não sei o que. Aí você vai colocando outros versículos que falam sobre essa palavra-chave. Essa questão de palavra-chave é muito importante, porque, por exemplo, amor, felicidade, tribulação, é importante porque quando você precisar falar sobre esse tema, você vai saber as referências que falam sobre esse tema, entendeu? Então, eu gosto muito dessa ideia de separar palavras-chave. Isso também é uma forma de anotação, tá? Uma das formas de anotação é você separar palavras-chave. Outra forma também de você aprender um pouquinho mais sobre a Bíblia é você assistir pregações. Então, você está estudando, por exemplo, o livro de Romanos, então você vai colocar lá, pregação sobre o livro de Romanos. E aí, o pregador ele vai destrinchar todo esse livro e você vai acompanhando na Bíblia. Aí, todo dia, você assiste ou um pouquinho daquela pregação, ou você pode assistir todo dia uma pregação diferente sobre o mesmo livro, porque cada pessoa ela vai ter um entendimento diferente sobre a palavra de Deus, ela vai entender e Deus vai dar uma revelação diferente a ela, entendeu? Então, por isso que é muito legal você assistir também pregações. Eu ainda não tô nessa parte de assistir pregações, eu tô na parte de fazer só eu e a Bíblia e as anotações, mas é muito importante também. Uma outra coisa muito legal é você procurar também comentários bíblicos. Então, assim, você pode pesquisar na internet mesmo comentários sobre o livro de Romanos. E aí vai ter lá os comentários de cada versículo. Eles vão explicar sobre o livro, vai explicar quem escreveu, vai explicar em que época escreveu, por que escreveu. E você vai sempre anotando tudo. Lembrando que não é preciso você anotar um textão, uma coisa muito grande, uma coisa muito complexa. Eu, por exemplo, coloco assim, ó, Romanos, aí eu coloco um post-it e aí tem dizendo, por exemplo, foi escrito por Paulo, provavelmente escreveu quando estava em Corinto. Com esse epístola aprende a se conhecer o que é o evangelho e o conteúdo da fé cristã. Então, assim, são tópicos que você vai anotar, coisas importantes, sabe? Insights importantes que você não pode realmente esquecer. Outra coisa também que eu sempre faço é marcar na Bíblia. Então, assim, tem um versículo, por exemplo, Romanos 5:20. Aí eu coloquei aqui um post-it, coloquei Romanos 5:20, coloquei o que diz o versículo e eu marco também na Bíblia. Por que eu marco na Bíblia? Porque se acontecer de eu quiser dar essa palavra para alguém, eu quiser falar sobre isso com alguém ou na igreja, eu vou fazer já esse link. O versículo, o que está escrito no versículo e onde está na Bíblia, fica mais fácil da gente localizar os versículos, fica mais fácil da gente entender e compreender também. E uma outra coisa que eu adiciono no meu devocional é um livro como auxílio. Esse livro aqui é de Ego no Altar, o nome do livro. Eu não sei falar o nome desse escritor, Craig Grover, sei lá. É um livro muito legal, muito bonito, que fala sobre nossa identidade em Cristo. E aí fala sobre a gente colocar todo o nosso egocentrismo no altar. E eu tô gostando muito. E aí todo dia eu leio um trechinho do capítulo, sabe? Todo dia eu leio um tópico do capítulo. E aí eu faço justamente nessa ordem que eu falei pra vocês. Eu oro, ouvindo um louvor, eu deixo o louvor tocando, aí eu começo a ler. Eu leio, uma coisa muito importante, eu leio, minha gente, um capítulo por dia em Romanos, mas em João eu lia 2 capítulos. Então, a quantidade de capítulos vai ser você que vai definir. A forma como você vai ler, a forma como você vai anotar, vai ser você que vai definir, tá certo? E aí, depois que eu termino de ler e anotar, eu leio um trechinho desse livro e agradeço a minha devocional e encerro. E aí é um momento que eu me conecto com Deus, que eu aprendo muito, que Deus fala muito ao meu coração. E eu queria mostrar pra vocês um pouquinho sobre como é que eu faço as minhas anotações. Pra vocês verem a diferença sobre como eu fazia antes e como eu faço agora, tá?
Gente, esse primeiro livro aqui de João, vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz as anotações e como eu estou fazendo em Romanos, a diferença, pra vocês irem entendendo que é um processo, não é uma coisa que você faz igual ou do dia pra noite, tá? Aqui, ó, em João, eu anotei que quando ele foi escrito, por quem foi escrito e o propósito da escrita desse livro. E aí, ó, eu comecei colocando aqui, dizendo, ó, Deus é o verbo, onde tá, explicando o que é a palavra verbo, dizendo que ele é o verbo. E aí eu comecei explicando, ó, Jesus que é o Filho na Trindade. Isso aqui eu escrevo da minha cabeça, do que eu entendi do versículo. É o verbo citado em João 1:1. Em João 1:14, João vai citar que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí eu vou colocando. Aí eu fui fazendo por tópicos, por exemplo, eu fui fazendo por capítulos. Esse aqui foi o capítulo 1, a capítulo 2, o primeiro milagre, capítulo 3, o reino de Deus, capítulo 4, capítulo 5. E aí eu vou colocando o que eu entendi de cada capítulo, com referências, versículo 18, versículo 19, com referências sobre cada um. E depois eu coloquei, para finalizar, um versículo como de conclusão. Aqui foi quando eu estudei por temas. Então, eu estudei o tema Os Improváveis. E aí, eu falei lá em Coríntios. Aí, fui explicando, trazendo outras referências também, tá? E aqui eu deixei essa parte para escrever referências bíblicas da personalidade dos discípulos. E essa parte aqui, ó, é como eu comecei a estudar Romanos e como eu tô estudando agora. Como eu disse, eu coloquei o tópico aqui, por quem foi escrito, quem escreveu, o objetivo da epístola. E aí eu tava escrevendo assim, por exemplo, frases que me direcionassem. Por exemplo, o justo vive por fé. Aí o versículo, mulheres e homens se entregando aos prazeres da carne, homossexualismo. E aí coloquei, enfim, eu tava colocando assim. Só que depois eu comecei a fazer de forma mais diferente, mais organizada. Isso aqui já é o capítulo, acho que 5. Aqui eu fiz até o capítulo 4, tá, minha gente? E aí, aqui, o capítulo 5, aí eu coloquei lá, Abraão é nosso pai na fé, a tribulação produz perseverança. Aí coloquei o entendimento do versículo e a referência, a morte na cruz. Isso aqui é tudo o que eu vou entendendo enquanto eu vou lendo, tá? Aí, por um entrou o pecado no mundo e por um fomos todos salvos. Esse daqui foi a minha devocional de hoje, né? Romanos 6, explicando o versículo que está em Romanos 5:20, porque ele mesmo se explica, tá? A gente lê Romanos 5:20, aí ele fala sobre a questão do pecado e que a graça superabundou o pecado. E aí aqui ele explica, e por acaso a gente vai poder ficar pecando? Aí ele explica, ele traz essa explicação sobre esse versículo. E coloquei alguns pontos chaves sobre Romanos 6, que são o problema, a promessa, a provisão. Isso aqui, minha gente, eu achei num comentário bíblico. Então, assim, como vocês podem ver, a gente vai adicionando coisas que a gente entende e que a gente pesquisa. E coloquei uma conclusão também para este capítulo, tá certo? Então, é mais ou menos dessa forma minhas anotações. A Bíblia também eu vou marcando, tudo que eu anoto ali como referência eu vou marcando também. E é mais ou menos isso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero que esse vídeo também possa te ajudar a ter um direcionamento. Como eu disse, eu estou iniciando, estou aprendendo também. Então, aos poucos eu vou trazendo esse tipo de conteúdo para vocês, para ajudar vocês a se direcionarem ainda mais, porque eu sei que a gente, quando tá no começo, fica meio perdido, eu fico meio complicado, eu fico meio... Mas eu tenho certeza que se vocês forem fazendo desse jeitinho que eu tô dizendo, tá funcionando pra mim. E eu sei que vai funcionar pra vocês. E lembrando que aos poucos vocês vão aprendendo a fazer do jeito que vocês gostam. Então, tem gente, por exemplo, que estuda a Bíblia sem ver comentários bíblicos, apenas pedindo o entendimento ao Espírito Santo. Tem gente que vê com os comentários bíblicos, tem gente que gosta mais de assistir vídeo. Então, assim, você tem que achar o seu modelo, a forma como você gosta de estudar, tá? Não esquece de se inscrever se você não é inscrito, clicar em gostei pra ajudar a gente e comentar nesse vídeo o que você achou e o que eu posso melhorar. Muito obrigada por ter chegado até aqui, por ter assistido, e compartilha esse vídeo com os amigos e nas redes sociais. E me marca, porque aí eu reposto todo mundo, tá? Um beijo, tchau, tchau!